Olá, sejam bem-vindos ao meu trabalho final de Banco de Dados 2. Eu me chamo Mariana de Araújo e hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar um banco de dados NoSQL e falar um pouco sobre bancos de dados NoSQL, suas principais características, vantagens, desvantagens, tipos. E o banco de dados que eu vou mais abordar hoje é o Google Cloud Forester, que é o título dessa apresentação. E a temos como subtítulo Integração, Eficiência e Alta Disponibilidade na Nuvem Google, pois o Google Cloud Forester ele faz parte do ambiente de desenvolvimento da Google, Firebase. Bom, agora vamos saber o que são bancos de dados NoSQL. Bancos de dados NoSQL são uma categoria de bancos de dados que não segue o modelo tradicional de tabelas e linhas dos bancos de dados relacionais comuns que estamos acostumados. Eles têm como característica principal a flexibilidade. São projetados para modelos de dados mais flexíveis e para escalar horizontalmente. Os tipos mais comuns, eu descrevi aqui no slide, são os tipos de bancos de dados NoSQL orientados a documentos, né, como, por exemplo, o Firestore, que a gente vai ver hoje, que armazena dados em documentos flexíveis, parecidos com o JSON. O tipo chave-valor, que armazena dados como os pares simples de chave e valor, que é bastante rápido para buscar uma chave específica. Do tipo colunas, que armazena dados em famílias de colunas, como, por exemplo, para análises, né, grandes análises e Big Data, e também gráficos e grafos, que, por exemplo, vamos dar aqui grafos, que é um banco de dados representado por nós e arestas, que é perfeito para relações muito complexas, como, por exemplo, redes sociais. E como a gente está vendo aqui no slide, o Google Cloud Forester, eu tirei esse print lá da página DB Engine, o ranking, né, dos principais bancos de dados utilizados no planeta. E o Google Cloud Forester, ele encontra-se atualmente na posição 43 e é o sétimo mais utilizado mundialmente de banco de dados orientado a documentos. E o banco de dados NoSQL que eu escolhi hoje, né, que é o Google Cloud Forester, ele é extremamente versátil e nós vamos ver, né, mais durante a nossa apresentação. Bom, agora eu vou falar só mais um pouco sobre a diferença entre bancos de dados relacionais e bancos de dados NoSQL. Os bancos de dados relacionais, ele tem um esquema pré-definido diferente dos bancos de dados NoSQL, que tem um esquema mais flexível e dinâmico. Já os bancos de dados relacionais, eles possuem uma escalabilidade vertical, diferente dos NoSQLs que tem uma escalabilidade horizontal. A modelagem dos bancos de dados relacionais é baseada em relações entre tabelas. Já os NoSQL é baseados em diversos tipos, como eu mostrei aqui anteriormente. É preferível que sejam utilizados bancos de dados relacionais para dados estruturados e transações complexas. Já os bancos de dados NoSQL, eles são preferíveis para um grande volume de dados e escalabilidade para dados não estruturados, como, por exemplo, a gente pode usar em redes sociais, em diversas outras aplicações, né? Já os bancos de dados relacionais a gente pode usar, por exemplo, no ambientes bancários, pois é aquele esquema bem definido e bem rígido, né? São só exemplos. Bom, bancos de dados NoSQL, eles possuem vantagens e desvantagens, né? As vantagens são que eles são ideais para a nuvem, são flexíveis e possuem uma alta performance. Já as desvantagens são que falta suporte a transações complexas, tem menos padronização e tem uma consistência eventual. Explicarei cada um desses tópicos. Bom, das vantagens, a gente tem como escalabilidade horizontal a facilidade de expandir a capacidade adicionando mais servidores, sem a necessidade de máquinas mais potentes. E a flexibilidade que a gente pode mostrar é a flexibilidade tocante ao esquema, né? Que são as estruturas de dados que podem ser alteradas facilmente, permitindo agilidade no desenvolvimento e adaptação a novas necessidades. Já
quanto à performance, os acessos nos bancos de dados NoSQL são otimizados para tipos de dados específicos, oferecendo alta velocidade para leitura e gravações em cenários específicos, né? Já as desvantagens são a falta de consistência, né, que acontece eventualmente, porque quando a gente está utilizando o banco de dados NoSQL, a gente pode eventualmente sacrificar a consistência, né, forte por disponibilidade e escalabilidade, né? E os dados podem levar um tempo muito grande para processar toda aquela rede, né, de dados para serem totalmente sincronizados em todos os nós que a gente vai ter. Diferente lá do banco de dados relacional, que são em tabelas, que é tudo quase que instantâneo, né? Já as consultas são mais complexas, né? E isso é uma desvantagem, porque consultas muito complexas, envolvendo múltiplas tabelas, podem ser mais difíceis ou menos eficientes do que nos bancos de dados relacionais, causando uma desvantagem, né, nessa questão da padronização. E a questão também da falta de suporte a transações complexas é porque uma ferramenta nova, né, diferente dos bancos de dados que são utilizados há tanto tempo, eles não têm tanta maturidade nas ferramentas, porque as comunidades são mais novas, a curva de aprendizagem ainda está em crescimento, o que pode ocasionar essa falta de suporte, né, em transações mais complexas. Bom, e agora eu vou falar o porquê que eu escolhi o Google Cloud Forester para apresentar o meu trabalho hoje. Então, por que eu escolhi o Google Cloud Forester? Eu escolhi o Google Cloud Forester como banco de dados NoSQL justamente porque nós, desenvolvedores, estamos muito acostumados a trabalhar com as ferramentas do Google. E esse ambiente amigável para nós desenvolvedores, dentro lá do Google Firebase, contém o Google Cloud Forester, né? Que é um banco de dados NoSQL que tem um foco em mobile e web, que foi projetado desde o início para aplicações modernas, com SDKs fáceis de usar, que podem ser utilizados em iOS, em Android, na web, né, JavaScript, em Flutter, em Node, etc. Também tem a questão da sincronização em tempo real, que eu já mostrei aqui no vídeo, que é a sua principal força, é a principal força desse banco de dados, né, e dos produtos da Google no geral, que ele automaticamente envia atualizações dos dados para os clientes conectados, e a sua experiência desses usuários é bem mais dinâmica, né, e aí fica bem interessante para chats, para lives, né, questões de coisas ao vivo. E outra característica também do porquê eu acho tão interessante e escolher esse banco de dados é a escalabilidade e o serverless, que é gerenciado pelo Google. Ele escala automaticamente para milhões de usuários sem a necessidade de gerenciar os servidores. Você só acaba pagando pelo aquilo que você usa, né? E uma das características também que me fez escolher foi a questão das consultas, que tem grande poder, esse grande poder de consulta, porque o Google Cloud Forester, ele permite consultas complexas e eficientes nos dados, com a filtragem e ordenação desses dados. E ele também possui uma integração com o Firebase, né, que eu falei, que é o ambiente de desenvolvimento Firebase, que é parte do o Google Cloud Forester. Ele faz parte do ecossistema da Firebase e da Google Cloud Platform, que se integra facilmente com outras ferramentas, né, que eu vou mostrar também, que é a questão de autenticação, as funções do cloud, né, as Cloud Functions e o armazenamento, né. Bom, agora eu vou mostrar um pouco como funciona o Firestore no Firebase. O Firestore, né, nosso banco de dados, funciona no ambiente Firebase por meios de modelos de dados de documentos. E esses documentos podem ser organizados em coleções, em documentos propriamente e subcoleções. As coleções são containers de documentos. Já os documentos é a unidade básica de armazenamento, né, que está contido nesses containers, e as subcoleções podem ser as hierarquias que contém dentro dos documentos, né, que elas podem ser como os dados estão organizados e alinhados dentro
dos documentos. Então, eu posso criar uma coleção do usuário, eu posso criar um documento, né, com um ID, e eu posso criar dentro desse documento as subcoleções, por exemplo, um nome e um e-mail, um nome e uma data de nascimento. E eu vou mostrar isso já já aqui no nosso vídeo. Bom, o Firebase, ele funciona com a sincronização offline, né? Os SDKs do Firestore, eles mantêm uma cópia local dos dados para o aplicativo, permitindo que ele funcione offline e sincronize automaticamente quando a conexão é restabelecida. Já as consultas e a ordenação permite os documentos com base em valores de campo e aplicando filtros para ordenar esses resultados. Bom, as principais características que a gente tem da Cloud First é o desenvolvimento rápido, as experiências ricas que temos para os usuários, o foco, né, para o código na questão do programador, a consistência forte, as consultas poderosas, né, que são a grande foco de consulta que o Firestore possui, a escalabilidade automática, a sincronização em tempo real, o modelo de dados flexíveis, entre outros. É um banco de dados maravilhoso para você trabalhar, principalmente se você quer utilizar, um banco de dados que seja orientado a documentos e que tenha nessas características de ser em tempo real, que você faz a alteração e o cliente, no caso o usuário, também está conectado, que você só paga por aquilo que você consome e tá dentro desse ambiente de desenvolvimento da Google, né, que está tão presente no nosso dia a dia de programador. Bom, e agora eu vou mostrar um pouco, né, de como funciona. Eu vou mostrar os principais atributos do nosso banco de dados, assim que a gente entra nele. Vou mostrar criando, né, uma coleção dentro desse banco de dados. Vou mostrar criando, né, um documento e as subcoleções. E eu vou aqui abrir a tela e mostrar aqui para vocês também, tá bom? Então, pessoal, agora eu já estou aqui na tela do Firebase e eu vou mostrar aqui a tela do nosso banco de dados com o Cloud Firestore. A gente abre aqui, eu vou abrir esse aqui de trabalho, aí a gente vai aqui em Firestore Database, só mostrando, antes de mostrar, aqui alguns recursos, né, do ambiente de desenvolvimento do Firebase, que é a autenticação, armazenamento de dados, hosting, algumas funções, aí aqui funcionalidades para a gente poder otimizar nossas aplicações e outros recursos da Google aqui para a gente integrar as nossas aplicações, mas o que interessa, vamos mostrar aqui o banco de dados Cloud Firestore. Bom, eu criei aqui um banco de dados que vai utilizar coleções de usuários. E esses usuários, eles vão adicionar documentos, né? E cada documento tem as suas subcoleções, né? Como eu expliquei anteriormente. Bom, eu criei a coleção geral, usuários, contém os documentos, né? Que são esses aqui, que são documentos com alguns IDs que eu coloquei. E as subcoleções, né? Cada documento desse possui subcoleções e-mail, idade e nome, em todos eles. Aí, no caso, eu quero mostrar para vocês aqui que é possível adicionar um documento em tempo real. Eu adiciono aqui e mostro aqui. Inclusive, eu até criei um HTML para vocês verem como adiciono em tempo real. E eu vou rodar aqui o HTMLzinho para mostrar a vocês. Aqui. Já tem esses usuários aqui. E aí eu vou adicionar mais um usuário aqui. Vamos criar aqui um documento, código 5, AB. Aí eu vou criar um documento do tipo subcoleção nome. O nome do usuário vai ser Elias. Aí vamos adicionar os outros campos, né? Que seria e-mail. elias@gmail.com. E aí eu vou adicionar aqui o campo idade, né? Vai ser 39. E aqui, ó, adiciono, ó, em tempo real, vou atualizar aqui a página, Elias aqui, em tempo real, e que também a gente, né, aqui para o usuário, e aqui também a gente pode ver aqui no
nosso banco de dados. E eu vou mostrar outras funcionalidades do nosso banco de dados, que é extremamente versátil e flexível. E uma das coisas que a gente pode mostrar de flexibilidade, por exemplo, olha, esse usuário aqui que eu criei. Eu criei ele com data de nascimento, só que todos os outros eu não criei, né, data de nascimento. Então, eu posso alterar, né, aqui atualizar, ou excluir. Eu vou excluir aqui para poder ficar igual aos outros. Aí, por exemplo, a data de nascimento, ou não, data de nascimento não, a idade aqui da Laurinha não é 35, eu vou colocar aqui é 5 anos. Então, eu posso alterar, e ele altera. Em tempo real, gente, em tempo real. E tem outras coisas aqui muito interessantes que a gente pode mostrar no nosso Cloud Forester, que é, por exemplo, um criador de consultas, né, que já está incluso aqui no nosso banco de dados. A gente vai escolher a coleção de usuários, a gente pode adicionar uma consulta. A gente pode, deixa eu ver, ordenar pelo ID do documento, né? Já está em ordem crescente, vou em ordem decrescente. Vou mostrar como está anteriormente aqui, ó. 1, 2, 3, 5. Vamos ver, criar aqui a consulta. Ordenar por ID do documento, ordem decrescente, adicionar a consulta. E aqui, ó, tá em ordem decrescente. Vamos executar. E aí, ele executa em ordem decrescente. Agora, a gente também pode mostrar as métricas aqui em uso. A gente pode mostrar as métricas do nosso banco de dados. E o nosso banco de dados é extremamente versátil, extremamente manipulável os dados, e é um trabalho, né, que eu vim mostrar aqui, a Cloud Forester. Eu espero que tenha ficado interessante para todos. E é isso. Muito obrigada.